Ótima pergunta, Gus. Inclusive, brainstorming está na moda e outras palavrinhas também estão na moda, né? E tem muita coisa na moda, né? analisado, né? O próprio design thinking. Sim. A própria palavra design. Então, brainstorming a gente nem usa isso no design, é muito engraçado. Os designers mesmo que trabalham fazendo o processo de geração de ideias, a gente nem pensa nisso, porque faz parte da natureza de um designer, né, criar. Né? Sim. Então o brainstorming ele foi um pouco encaixotado como uma ferramenta, e eu acho que um dos grandes cuidados que a gente tem que ter são você estar com o processo aberto realmente para que as ideias surjam, né? Um processo tradicional de design, o designer está criando sozinho, né? Quando você está no processo de cocriação, você está co-criando, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou conduzindo workshops não há ideias melhores do que outras, né? Então, todas as ideias são válidas. E aí tem uma dificuldade muito grande de pessoas que não são designers ou que não estão acostumados com esse processo, porque eles já chegam em soluções, não, está resolvido, não. Querido, o processo é muito mais complexo, né? Às vezes a gente passa 2 semanas para chegar numa solução. Sim. Às vezes você gera 200 desenhos para chegar em um, né? Pois é. Ou um conjunto de 3 ou 4 soluções que são combinações de desenhos, de formas que surgiram ali, né? Me chama muita atenção, desculpa, me chama muita atenção, eu te interrompo porque eu acho que é muito interessante, a ansiedade para chegar numa solução. E o apego à ideia. Isso acontece demais. Cara, mas essa ideia que eu tive é sensacional. E como é que a gente chama a pessoa para um outro campo, para um campo de desapego e de entender que aquela ideia ela é um gatilho, ela faz parte do processo, que a gente está buscando mais quantidade do que qualquer coisa naquele momento. Então, é mindset, né? Então, sim, como as pessoas não estão acostumadas, né? Quando você trabalha com gente que é da indústria criativa, a gente sabe, principalmente gente que trabalha, arquitetos, designers, artistas plásticos, a gente sabe que tudo é um processo, né? Que você vai chegar, tem uma hora que você termina, né? Então, uma das perguntas é quando você termina e de que forma você chega numa solução final. Na verdade, o processo, alguns teóricos também dizem isso, nunca termina, né? Mas você simplesmente, você finaliza aquilo porque você acha que você chegou numa solução ideal. E como é que a gente traz as pessoas para esse lugar, né? Pessoas que não estão acostumadas a isso. Treino e prática, né? E muita confiança também numa condução de um processo. Então, eu já cheguei na solução. Então, dependendo do mindset das pessoas, são muito controladoras ou muito cartesianas, a gente fala assim, não, tá bom, vamos guardar, a gente tem uma ferramenta que é o parking lot, vamos guardar ali no... Bota ali no estacionamento. Bota ali, a ideia é boa, mas vamos... Daqui a 3 dias... Pegou a ideia. Daqui a 3 dias você olha para ela, porque pode ser, de fato, que ela contribua para uma solução, né? Com certeza. Mas pode ser que ela seja só algo que passou pela cabeça. Algo que passou e que é legal, né? E esse é o processo. Como a gente sabe que o processo ele é cíclico, né? Você pode ter uma ideia e voltar nela depois, a gente não fica ansioso com isso, né? Quer dizer, a gente fica... O design fica muito dentro do processo, né? Quase que imerso ali, mas você não se apega, né? Então você vai avançando. É claro que como seres humanos, de vez em quando a gente se apaixona, os arquitetos falam muito isso, né? Você se apaixona pelo desenho, pela ideia, né? Então, eu acho que é um exercício de vamos nos desprender e entender se aquilo... E, de fato, você só vai saber se aquilo funciona ou não depois que você detalha e implementa, né? Claro. E aí é a fase final desse segundo diamante. Como é que é? Depois que você gerou aquela quantidade enorme de ideias, para onde a gente vai nesse processo, nesse mindset? Quando a gente abre esse mar de ideias, né, que a gente chama, que o pessoal da IDEO chama de mar de ideias, você tem que ter muita prática e critérios para olhar para aquilo e dizer, e aí é prática mesmo, isso aqui funciona, e estabelecer critérios para a escolha das ideias, né? Legal. Então, dentro do design, a gente tem a funcionalidade, tem a estética, né, no design de produtos. No design de serviços é menos a estética, mas você tem que olhar tem um olhar mais sistêmico, né, dos fatores e dos stakeholders, e aí você estabelece critérios para a escolha das soluções finais, que podem ser combinações de soluções. Né? Legal. Isso é muito mais um apuramento pessoal da pessoa que está liderando esse processo, né? Quando é um processo de cocriação, sim. Quando você está criando sozinho, aí você tem os critérios estabelecidos pela... É quase que uma...
uma recorrência. Você olha para tudo que você fez e você já sabe mais ou menos um caminho. Mas é sempre bom ter se você está trabalhando sozinho, ter um mentor, né? Ter alguém que vai te ajudando ali. Mas é isso, você vai evoluindo e uma hora você fala, acho que isso aqui responde à minha demanda, né? Uma das coisas mais difíceis, Gus, é você chegar na pergunta certa, né? Sem dúvida. Então, num processo também de sprint, uma das fases mais importantes é que se a pergunta não tiver correto, o entendimento daquilo, aí degringola o processo. Né? Você vai fazer um processo totalmente enviesado. Então, entender os fatores ali que formulam aquela pergunta e ter sempre um contraponto também ao problema, né? Considerando que isso não funciona. E eu acho que um ponto muito importante também é lembrar dos stakeholders, né? Eu queria que você falasse dos stakeholders, né? Os atores envolvidos que vão ser impactados também necessariamente por esse processo de design. Como é que você trabalha esses stakeholders? Existem ferramentas específicas? Então, essa pergunta também é ótima. Hoje, no design de serviço, que é um processo sistêmico, né? Os stakeholders são uma parte fundamental do projeto, né? Então, entendê-los desde o início, né? Os stakeholders são as partes interessadas ou envolvidas naquele problema ou naquela solução, né? Afetadas por aquilo. Então, uma das coisas que eu faço muito num projeto, que pode durar meses, né? É você mapear os stakeholders, entender o papel de cada um deles naquele processo, como ele é impactado por aquilo, de que forma ele contribui ou não para a solução e qual o papel estratégico dele dentro desse trajeto. Né? Então, ele entra em vários... Essa gama de stakeholders, ela entra em vários momentos, ela entra no início, né, na fase de observação, para a gente poder obter os pontos de vista e o envolvimento também. E no processo de cocriação, quando você determina cada vez mais eu percebo a importância desse momento de escolha, né? Porque quem está no processo de cocriação é quem de fato contribui para aquilo, falando de cocriação, né? Então, a escolha estratégica desses stakeholders pelo olhar deles e pelos skills é o que faz uma solução ou uma gama de soluções ser melhor ou não. E no final também, né? É bem complexo. Eu acho que o design de serviços e o design estratégico está se tornando algo assim, importante dentro das empresas, porque ele justamente é sistêmico que envolve desde o usuário final, o seu consumidor final, até quem está dentro, né, no backstage, e também tem questões políticas, né, nas organizações. Então, eu acho que o design de serviço está... Se você não envolver a pessoa certa, as pessoas certas... Não anda, né? Eu acho que o design de serviço está entrando... E aí é um tema que eu também gosto de trazer para essa conversa, que é a distância entre design thinking e o design de serviço. E como o design de serviço ele é estratégico hoje para as empresas. Né? Qual é o lugar deles? Qual é o lugar dele na construção dessa jornada dos usuários de uma marca, seja o usuário que é o cliente final, seja o colaborador que também é um usuário da marca. Qual é o lugar do design de serviço, do design estratégico nas corporações hoje? Então, ótima pergunta. Essa é a pergunta da minha tese, que eu vou escrever agora para a Berlin School. Como o design, na minha visão, né, na visão de muitos teóricos, né, como você citou, o Flusser e outros, é um mindset. Muitas empresas percebem isso, já estão incorporando o design como mindset dentro das organizações. Porque o design não é uma ferramenta, ele não é um martelo que você usa para pregar um prego na parede, ele é uma forma de você entender, né, as coisas. Como a gente está vivendo um mundo cada vez mais complexo, né, com a digitalização, né, com as interações, ele se torna uma forma importante de cultura organizacional. Como implementar isso? Aí cada empresa faz de uma forma, existem vários cases já, de como você está trazendo, como grandes organizações estão trazendo esse mindset e demora para ele ser implementado porque ele é uma forma de trabalho, é uma forma de enxergar, né? Mas, na minha visão, ele se torna cada vez mais importante, sim, porque ele ajuda no processo de desenvolvimento
soluções para problemas diversos, né? Então você pode resolver desde um problema de uma maçaneta até um problema de uma, sei lá, de uma cadeia de valor, né? De um serviço disruptivo, usando uma tecnologia. Então, existe uma imagem que é um triângulo do design, onde você tem numa ponta o usuário, numa ponta a tecnologia existente e na outra ponta a viabilidade comercial. Então, o design é você conseguir unir essas três pontas, né? Legal. A necessidade real de um usuário, que pode ser um colaborador interno, inclusive, né? Sim. Porque você pode estar desenhando um serviço, como a gente fez lá na escola, sim, que é para interno, né? Então o seu usuário é quem está chegando na reserva. Mas você tem que saber usar a tecnologia existente para aquilo, e aquilo tem que ter uma viabilidade comercial, ou se for um processo interno, que seja pelo menos não dê prejuízo. Sim, ou que tenha uma viabilidade também de implementar, né? De implementação, exatamente. E o que a gente vê muito tem uma tecnologia para isso, vamos usar isso para... Não é assim, né? Isso está muito confuso, né? E aí tem todas as áreas de UX e outras áreas aí estratégicas que às vezes se intercalam.